Olá, gente amiga, como é que vocês estão, hein? Aqui canal JNN levando até você as melhores informações do momento, deixando você a par de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Hoje eu vou falar sobre a visita do presidente Lula a Dubai, onde está sendo realizada a COP28. E eu vou falar para vocês tudo o que está acontecendo, inclusive o discurso do nosso presidente Lula. Fique com a gente, nos ajude aí, dando aquele like gostoso, curtindo, né? Que é muito importante para a gente. Também aperte o sininho de notificação e se inscreva no nosso canal, para que nós possamos ter, junto ao YouTube, engajamento. Muito obrigado. Vamos aos fatos. O discurso proferido nesta sexta-feira, dia 1/12, ontem, portanto, pelo presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, na sessão de líderes da Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, COP28, enfatizou a necessidade de ação global para reduzir a dependência mundial de combustíveis fósseis. Uma mulher africana, a queniana Wangari Maathai, vencedora do Prêmio Nobel da Paz, sintetizou bem o dilema da humanidade em sua relação com a natureza. Disse ela: a geração que destrói o meio ambiente não é a geração que paga o preço. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas alertou que temos somente até o final desta década para evitar que a temperatura global ultrapasse 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais. 2023 já é o ano mais quente dos últimos 125 mil anos. A humanidade sofre com secas, enchentes, ondas de calor cada vez mais extremas e frequentes. No norte do Brasil, a Amazônia amarga uma das mais trágicas secas de sua história. No sul, tempestades e ciclones deixam um rastro inédito de destruição. A ciência e a realidade nos mostram que desta vez a conta chegou antes. O planeta já não espera para cobrar a próxima geração. O planeta está farto de acordos climáticos não cumpridos, de metas de redução de emissão de carbono negligenciadas, do auxílio financeiro aos países pobres que não chega, de discursos eloquentes e vazios. Precisamos de atitudes e práticas concretas. Quantos líderes mundiais estão, de fato, comprometidos em salvar o planeta? Somente no ano passado, o mundo gastou mais de 2,224 trilhões de dólares em armas, quantias que poderiam ser investidas no combate à fome e no enfrentamento à mudança do clima. Quantas toneladas de carbono são emitidas pelos mísseis que cruzam o céu e desabam sobre civis inocentes, sobretudo crianças e mulheres famintas. A conta da mudança climática não é a mesma para todos e chegou primeiro para a população mais pobre. O 1% mais rico do planeta emite o mesmo volume de carbono que 66% da população mundial. Trabalhadores do campo que têm suas lavouras de subsistência devastadas pela seca e já não podem alimentar suas famílias. Moradores das periferias das grandes cidades, que perdem o pouco que têm quando a enchente arrasta tudo: casas, móveis, animais de estimação e seus próprios filhos. A injustiça que penaliza as gerações mais jovens é apenas uma das faces das desigualdades que nos aflige. O mundo naturalizou disparidades inaceitáveis de renda, de gênero e de raça. A COP28 é reconhecida como o principal fórum global para discutir questões relacionadas às mudanças climáticas e especialistas alertam que o planeta está aquecendo a uma taxa mais rápida do que inicialmente previsto. O Brasil participou da conferência com a ambição de se tornar um líder global na luta contra o aquecimento global. No entanto, horas antes do evento, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, declarou em uma vídeo-reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, que o Brasil planeja aderir à OPEP+. A OPEP+, é uma coalizão de países aliados à OPEP original que geralmente negocia cortes na produção de petróleo para influenciar os preços. Embora os cortes acordados pela OPEP não sejam obrigatórios para os membros da OPEP+,
O grupo trabalha para fortalecer os interesses dos principais produtores de petróleo globalmente. A confirmação da intenção brasileira de aderir à OPEP+, foi divulgada em uma nota pela OPEP na quinta-feira, dia 30 de novembro. Durante a COP28, países produtores de petróleo têm sido alvo de críticas por reduzirem a exploração de combustíveis fósseis, inclusive indicando planos de aumentar a produção nos próximos anos. Essa produção contribui para a emissão de gases causadores de mudanças climáticas. O presidente Lula, apesar de o Brasil ser um dos países que mais aumentaram a sua capacidade de exploração de petróleo recentemente, criticou os combustíveis fósseis em seu discurso em Dubai. Lula afirmou, abre aspas, é hora de abordar o debate sobre a desaceleração lenta da descarbonização do planeta e trabalhar por uma economia menos dependente de combustíveis fósseis. Precisamos fazer isso de maneira urgente e equitativa. Quantos líderes mundiais estão verdadeiramente comprometidos em salvar o planeta? O presidente brasileiro foi um dos primeiros a discursar na conferência, seguindo imediatamente o rei Charles III do Reino Unido. Lula enfatizou que os países mais pobres são os mais afetados pelos desafios climáticos globais. Ele destacou a disparidade na responsabilidade pela mudança climática, observando que 1% mais rico do mundo emite tanto carbono quanto 66% da população global. O presidente alertou para as consequências imediatas das mudanças climáticas no Brasil, mencionando a seca severa na Amazônia e as tempestades e ciclones devastadores no sul do país. Lula ressaltou que desta vez a fatura está sendo apresentada mais cedo, conforme indicado pela ciência e pela realidade. Expressando descrença nas negociações globais que não produzem resultados tangíveis, Lula declarou que o planeta não pode mais esperar e está cansado de acordos climáticos não cumpridos, metas de redução de emissões ignoradas e auxílio financeiro insuficiente aos países mais pobres. Ele enfatizou a necessidade de ações concretas em vez de discursos vazios. Ele também criticou países que lucram com a guerra e chamou a atenção para as emissões resultantes de conflitos armados. Lula pediu uma restauração da crença no multilateralismo e expressou a sua frustração com a incapacidade da ONU de manter a paz devido aos interesses de alguns de seus membros. Horas antes do discurso de Lula, condenando os combustíveis fósseis na ONU, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, participou de uma videoconferência na OPEP. Silveira elogiou a OPEP+, pelos benefícios gerados aos países produtores de petróleo e consumidores de combustíveis fósseis. Ele destacou o papel do Brasil como líder em energias renováveis, mas também enfatizou a importância do país na produção de petróleo e gás. Silveira revelou que nos próximos 5 anos o Brasil planeja investir 102 bilhões em energia, tanto renováveis quanto não renováveis. Confirmou a adesão do Brasil à Carta de Cooperação da OPEP+, apesar da ressalva de que os protocolos governamentais exigem uma análise técnica posterior e solicitou que a adesão oficial ocorra em um encontro presencial da OPEP em junho de 2024. A decisão do Brasil de buscar a adesão à OPEP+, provocou surpresa entre organizações ambientais que monitoram as negociações em Dubai e os esforços do Brasil para se destacar como líder ambiental. Nathalie Antersdell, do Instituto Talanoan, destacou a contradição entre a aspiração do Brasil de liderar os esforços globais para limitar o aquecimento global a 1,5 graus centígrados e sua aproximação de produtores de petróleo. Ela questionou como o Brasil, autodenominado paladino do 1,5 grau, pode liderar entre os maiores produtores de petróleos do mundo. O secretário executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini, destacou a aparente contradição entre as declarações do presidente e do ministro, enfatizando que o presidente tem mencionado a necessidade de estudar a proposta, enquanto o ministro assegura a entrada do Brasil na OPEP+. Ele ressaltou que o anúncio do ministro contradiz o discurso do presidente, que pediu
uma redução global no consumo de combustíveis fósseis na plenária. Astrini elogiou o discurso de Lula na COP28 e reiterou a crença de que o Brasil tem o potencial de se tornar uma liderança global no combate às mudanças climáticas. Ele argumentou que o governo precisa esclarecer a discrepância entre as declarações do presidente e do ministro, considerando a gravidade da situação. A decisão do Brasil de buscar adesão à OPEP+, ocorre em um contexto em que a COP28 enfatiza a necessidade de reduzir gradualmente o uso de combustíveis fósseis e promover fontes de energia renovável. O petróleo tem sido um tema central na conferência realizada nos Emirados Árabes, um dos principais produtores globais. Os Emirados Árabes planejavam usar a COP28 como uma oportunidade para negociar acordos de petróleo e gás, incluindo o Brasil, segundo a BBC. Esta revelação intensifica o debate entre as relações entre grandes produtores de petróleo e as metas climáticas globais, destacando a necessidade de ações concretas em meio a negociações comerciais privadas durante a conferência. Ok, gente, essas são as informações que aconteceram aí no discurso do nosso presidente Lula lá em Dubai. Ok? A qualquer momento eu volto trazendo mais informações para você, porque aqui aconteceu, eu entrego para você.